de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Como é a primeira carta, eu vou fazer aqui um panorama muito rápido sobre, o contexto em que nós estamos inseridos. Então, quem está escrevendo essa carta é João. João, o apóstolo amado, aquele que caminhou com Jesus. Ele é o autor. E Apocalipse, que é um livro que às vezes tão temido, fala Apocalipse. Aí os irmãos, às vezes até já treme. Não tem nada, significa revelação. Revelação. É uma bênção do Senhor para nós, é uma revelação do Senhor para nós. Não tem tanta gente que às vezes fica assim, ai Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. A revelação maravilhosa do Senhor aqui na palavra dele para nós. Quem faz a revelação é o próprio Senhor Jesus. Se vocês acompanharem comigo ali em Apocalipse 1,18, ele diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se revela, ele que está dando a revelação para João. Essas cartas foram escritas para igrejas da época. No capítulo 1 cita todas as igrejas, que vocês vão passar aqui uma por uma, mas elas também trazem para nós lições maravilhosas. Serviram para as igrejas na época, foram direcionadas especificamente para as igrejas da época, mas elas passaram os tempos e o Senhor trouxe essa revelação para nós também. E essas revelações, irmãos, e vou dizer não só do que nós vamos conversar aqui hoje, mas todos os estudos que vocês vão ter, todas as pregações, todos os irmãos e irmãs que virão compartilhar com vocês, façam uma aplicação dessas revelações, aplicações pessoais e aplicações comunitárias. Essas revelações eram para igrejas, mas elas podem ser aplicadas a nós. De repente, alguma coisa não vai ser aplicada à sua vida hoje. De repente, você está, jóia, ok, andando bem naquele atributo ali que Deus está falando. Mas, de repente, você precisa revisar alguma coisa na sua vida. Ou, de repente, você vai perceber que na comunidade, na nossa comunidade aqui, nós precisamos rever algumas coisas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nesse trecho que nós lemos, nessa perícope, ela vai falar de acertos que a igreja em Éfeso tinha, vai falar de erros, de um erro, na verdade, vai falar da solução desse erro, porque Deus nunca nos deixa confundidos, e vai falar de um prêmio. Então nós vamos falar sobre tudo isso. E eu gostaria de começar com os acertos. Quais são os acertos da igreja em Éfeso? Primeiro, Deus fala para eles: eu conheço as tuas obras. E aí eu quero dar uma paradinha para dizer, meu irmão, minha irmã,
Deus conhece você. Deus te vê. Deus vê quando você está fazendo algo para a glória dele que ninguém mais vê. E às vezes você se sente, por tantas vezes, entristecido, cansado, achando que você está malhando em ferro frio, mas você está fazendo para a glória do Senhor. Você está fazendo certo. E aquilo que você está fazendo em oculto para a glória do Senhor, o Senhor vê. Mas Deus também vê quando nós estamos fazendo aquilo que é errado. Quando nós estamos batendo palma para aquilo que é errado. Quando nós estamos permitindo aquilo que é errado. Mas Deus nos vê. E é isso que eu quero que nós tenhamos em mente também nessa noite. Deus te vê. E ele fala, né? Deus fala que eles são perseverantes e esforçados. Quando usa a palavra aqui no versículo 2, labor, não é assim só um trabalhinho, né? Aquele labor, aquele trabalho que você dá o seu sangue, o seu suor, a sua vida. Eles estavam realmente perseverantes e se esforçando. O contexto da igreja em Éfeso, que era uma das principais, né? Era a principal igreja ali da Ásia Menor, era um contexto muito difícil. Era um contexto politicamente complicado, porque eles estavam sendo dominados e oprimidos. Era um contexto religioso terrível, porque era a sede de adoração, de idolatria à deusa, que alguns chamam Ártemis, e outros de Diana, né? Diana dos Efésios. Então era um contexto religioso terrível, porque ali era um centro de comércio, de adoração, e tinha um templo. Acho que para a gente ter mais ou menos uma noção, seria aqui no Brasil, Aparecida, por exemplo, né? A cidade lá de Aparecida, onde as pessoas, né, estão ali em função de adorar, e aí vende fitinha, e vende estátua, e a cidade gira em torno, e dinheiro em cima, que é o que move muitas pessoas. Às vezes, muitas pessoas ali não eram movidas exatamente pela religião, mas pelo dinheiro. E também tinha um outro problema. O próprio imperador, ele queria ser adorado também. Então havia culto ao imperador ali também. Então as autoridades também queriam ser adoradas. Então era idolatria de todos os lados. E a igreja em Éfeso estava perseverante, se esforçando. E o Senhor viu isso. E o Senhor declarou isso. E elogiou eles sobre isso. E você? Tem perseverado? Talvez no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança. Existem também situações difíceis. Se nós olharmos para o nosso país hoje, né, a condição que nós vivemos, nós vamos, né, ser mais ou menos parecidos. Porque a gente vê isso tudo também. Por todos os lados nós vemos pessoas blasfemando, pessoas ironizando o nome de Deus, pessoas se levantando contra o Senhor, pessoas tentando oprimir a igreja. Mas nós precisamos ser perseverantes, para que nós possamos ser como os nossos irmãos lá em Éfeso, perseverantes. E Deus olhar para nós e falar, muito bem, meu servo, você tem sido perseverante, você tem se esforçado. Assim nós precisamos ser. Eles também rejeitaram falsos mestres e apóstolos. Chegaram muitas pessoas lá dizendo, olha, eu sou apóstolo, né? E falando palavras bonitas, e falando coisas difíceis. De repente eles olharam, provaram aquelas pessoas, perceberam que eles eram mentirosos e deteram eles. Não deram voz para aqueles homens, não deram voz para os falsos que se diziam apóstolos e não eram, mestres e não eram. Nosso referencial, irmãos, é a Bíblia. E a centralidade do verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. O que passar disso, nós temos que afastar de nós. A centralidade é Cristo. Hoje nós temos acesso a tantos pregadores, na verdade, na internet, você abre lá, você coloca uma palavra lá, essa palavra, carta à igreja de Éfeso. Você vai ter inúmeros pregadores falando. Você recebe no seu WhatsApp, às vezes, muitos vídeos de pregadores falando, não é verdade? Mas você não pode absorver tudo o que essas pessoas falam. Você precisa prová-los. Porque, às vezes, eles não são verdadeiros mestres do Senhor. Às vezes, eles estão falando coisas erradas. Com um evangelho pobre,
que não é verdadeiro, um evangelho que não alimenta, mas quer alimentar o ego, quer alimentar que o homem é o centro. Ah, coitadinho de você, né? Mas você pode fazer o que você quiser, porque Deus vai te perdoar, você pode tudo, né? Você vai vencer, você vai ser vitorioso em tudo, né? E a gente sabe que isso não é verdade. O triunfalismo, a teologia da prosperidade, isso não é para nós, irmãos. Porque nós temos o verdadeiro evangelho de Cristo. Cristo é o centro. Ele morreu por nós, Ele nos salvou. Nós éramos miseráveis pecadores e fomos redimidos pela graça do Senhor. É isso que o evangelho precisa trazer para nós. É isso, é Cristo. Então, vamos ter esse cuidado de nós avaliarmos tudo que nós estamos escutando. Não é porque a pessoa fala bem, não é porque ela tem ali um ambiente todo preparado, que ela é uma boa pessoa para a gente escutar, né? E caso você tenha dúvida, você tem o seu pastor para você perguntar para ele: pastor, essa pessoa é legal para eu escutar? Se você tiver dúvida, você pode perguntar para o pastor. Ele está aqui para orientar a igreja. E o próximo elogio, né, que os nossos irmãos lá em Éfeso receberam foi que eles suportam provas pelo nome de Cristo. Eles suportaram pressões, muitos suportaram martírio, prisões. O próprio apóstolo João, que foi, né, exilado ali na ilha de Patmos. Então eles suportaram, eles estavam firmes. E eu estava vendo um vídeo de um irmão falando que nessas regiões, né, onde há o predomínio da religião muçulmana, quando os irmãos vão batizar, é feito para eles apenas uma pergunta: você está disposto a morrer por Cristo? É uma pergunta só que eles fazem. Você está disposto a morrer por Cristo? E aí eles falam, se a pessoa titubear ou pensar ou falar, não sei. Aí fala, não, volta, faz mais, estuda mais, busca mais, ora mais. Porque nós precisamos. E eu, a presbiteriana mais metodista que existe na atualidade, posso citar o seguinte: Wesley dizia: todo cristão precisa estar pronto para duas coisas: para pregar e para morrer. E eu quero fazer essa pergunta para você e ninguém precisa responder em voz alta. Você está pronto para pregar? Você está pronto para morrer? Se você titubeou em alguma dessas perguntas, busque mais, estude mais, ore mais, busque ao Senhor. Você precisa estar pronto para pregar e você precisa estar pronto para morrer. Pregar por quê? Porque em qualquer momento no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, alguém pode perguntar para você. Alguém pode te dar uma brecha e você perder uma valiosa oportunidade de falar do amor de Cristo. Esse Cristo que te salvou, esse Cristo que te libertou, esse Cristo que te transformou. Então esteja pronto. Fala, mas eu sou tímido, Pega um versículo, pega lá João 3,16 e fala assim, eu vou ensaiar um texto no João 3,16. Se alguém me perguntar, eu prego em cima dele. Esteja preparado como bons soldados de Cristo para guerrear, para pregar, para morrer. E um outro elogio que os nossos irmãos lá de Éfeso receberam é que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Esses nicolaítas, não existe assim muita coisa sobre eles, mas se sabe que eles pregavam uma doutrina que dizia o seguinte, duas coisas. Primeiro, pode participar dos cultos pagãos, pode ir ali diante das ofertas, dos ídolos, não tem problema, é cultural. Isso aqui é cultural, vocês podem participar, não tem problema. E outra coisa que eles diziam era o seguinte, quanto mais você peca, mais você recebe a graça de Deus. Então, seja o maior pecador que você puder, porque aí você vai receber a graça de Deus. Pensa, meus irmãos. Pensa que loucura, que insanidade essa doutrina. E os nossos irmãos disseram, não, nós odiamos isso. Não venham falar que vocês não têm espaço aqui. E aí eu quero colocar isso para nós também, meus irmãos. Porque
A teoria dos nicolaítas, que alguns também ligam ali a história de Balaão e o que ele queria fazer ali, o que ele foi pago para fazer ali com o povo de Deus, de Israel. Isso leva a um decréscimo espiritual e leva também à imoralidade sexual. E aí eu quero colocar para nós nos dias de hoje, meus irmãos. O que é que nós temos acolhido no nosso meio de pecados? O que é que nós temos dito? Ah, não. A graça de Deus é maior do que isso? Pode. Não tem problema. É o famoso não tem problema. O que é que nós temos cedido? O que é que nós temos tornado corriqueiro no nosso meio? Pecado é pecado e nunca deixou de ser pecado. Nós precisamos combater. Nós precisamos dizer como os nossos irmãos de Éfeso. Nós odiamos a doutrina dos nicolaítas. E existem muitos nicolaítas modernos querendo enredar a gente. Nas novelas, nas séries, nos filmes, na piadinha de duplo sentido que nós recebemos no WhatsApp. E que a gente olha, né, e disfarçado. Nas rodinhas de conversa. E aí eu sempre falo que eu acho que os homens sofrem. Hoje em dia as mulheres também têm sofrido muito ataque. Mas os homens sofrem muito mais em relação a essa questão do duplo sentido, da imoralidade sexual. E eu quero convocar os homens aqui nesta noite. Odeiem os nicolaítas, irmãos. Odeiem o acesso à pornografia. Odeiem o acesso às conversas de duplo sentido. Digam não às imoralidades. Digam não às piadinhas e às músicas que muitos tentam incutir na sua cabeça, dizendo, ah, só uma escapadinha, né? Só uma puladinha, não tem problema. Só uma olhadinha, não tem problema. Olhos santos, mente santa, mãos santas, coração santo, corpo todo santo. E mulheres, nós também mulheres, porque o inimigo tem tentado aos pouquinhos, através, e eu não estou falando contra o gênero, porque há muita coisa que pode ser selecionada, mas os doramas e os livros que inspiram os doramas, dependendo deles, eles têm feito as mulheres cair na pornografia também. É a doutrina dos nicolaítas. Então, cuidado com o que você está lendo. E outra coisa, os doramas, eles estão destruindo a imagem que as mulheres têm dos seus maridos, dos seus homens, dos seus companheiros. Porque o carinha do dorama, ele é o quê? Como é que é? Coraçãozinho, né? Ele é todo delicado, ele é todo concentrado, ele é todo para você, ele é todo dedicado. Então a mulher fecha o livro ou desliga a televisão e olha para o lado. Opa, quero voltar para o livro. Peraí, quero voltar para a televisão. E não percebe que do seu lado não tem um homenzinho te fazendo coraçãozinho, mas tem um servo de Deus que levanta todos os dias, batalha pela sua casa, traz alimento para a sua casa, ele te cuida, ele te ama do jeito dele, às vezes bronco, né, de ser, mas é um homem de Deus. E quantas mulheres têm rejeitado os homens de Deus? E quantas mulheres têm feito seus casamentos caírem por conta que têm dado ouvido a essas doutrinas que se encaixam aqui dos nicolaítas? Então, meus irmãos, atenção. Vamos ter atenção para odiar, rejeitar todas essas doutrinas que estão tentando minar a santidade dos nossos casamentos, a santidade das nossas famílias. Vamos rejeitar. Então, nós vimos os acertos que a igreja de Éfeso teve. Suportaram perseguições, disseram não aos nicolaítas, foram perseverantes, foram servos fiéis ao Senhor. Mas o versículo 4 traz para nós. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. E aí, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu me peguei pensando, mas espera aí, quer dizer então que as virtudes de perseverança, de suportar provas, de provar falsos mestres, não é suficiente? Não foi suficiente para essa igreja ser totalmente elogiada? Nada do que nós façamos é suficiente, irmãos. Nada é completo sem o amor.
Nada é completo sem o amor. E esse amor, obviamente, é o amor que vem de Deus. É o amor de Cristo Jesus por nós. Nada é completo sem Ele. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que fala todo sobre o amor e que ele diz, sem amor eu nada seria. E ele termina dizendo, permanecem a esperança, a fé e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Afirmou categoricamente que o amor é maior do que a fé e que é maior do que a esperança. E também nós podemos ver isso, essa questão do amor, na vida do jovem rico. O jovem rico se apresentou a Jesus, falou com Jesus e Jesus, ele falou, né? Eu faço tudo isso, Jesus, que o Senhor está falando. E Jesus falou assim, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que faltava para ele? Amor. Amor por Jesus Cristo. Também podemos ver a questão de Marta e Maria. Onde Marta, né, com os cuidados ali do mundo, das coisas, né, querendo preparar o melhor para Jesus, ela tinha uma má intenção? Não. Ela tinha uma excelente intenção, servir ao Mestre. Mas quem escolheu a melhor parte? Maria, que quedou-se, né, aquietou-se, sentou-se aos pés de Jesus, por amor. E aí depois Jesus ensina a Marta. Marta entende que nada mais importa senão o amor, senão estar com Cristo, aos pés de Cristo. E eu quero trazer uma frase aqui de Tiago Mates, que diz o seguinte: o amor por Jesus é o que determina o impacto de uma igreja. O amor por Jesus é o que determina o impacto de uma igreja. Olha que profundo. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós queremos impactar as pessoas. Queremos impactar o mundo. Queremos fazer a diferença onde nós vamos. Precisamos amar a Jesus. E novamente a presbiteriana mais metodista que existe vai entrar em ação para dizer que a ênfase doutrinária máxima da igreja metodista é o equilíbrio entre os atos de piedade e os atos de misericórdia. Ou seja, porque eu amo a Jesus, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou amar a palavra, eu vou congregar, eu vou jejuar, eu vou evangelizar, porque eu amo a Jesus. Mas porque eu amo a Jesus, eu vou cuidar do meu irmão, eu vou olhar para a dor dele, eu vou estar com ele, eu vou cuidar dele, eu vou fazer dessa igreja, dessa comunidade uma família. Eu vou compreender, eu vou amar, eu vou ajudar, principalmente aos irmãos da fé. Então nós podemos pensar isso, meus irmãos. Como está sendo o nosso amor? Como está sendo os nossos atos de piedade? Orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar ao Senhor. Né? Que bom que nós estamos aqui. A gente sempre brinca, né, que os que escutam é os que vêm, né? Você está aqui, você está escutando isso. Mas você pode multiplicar essa palavra depois também. E qual que é o remédio para esse erro que eles cometeram? Qual que é o remédio para isso tudo? O Senhor Jesus também nos ensinou. É um remédio em 3 fases de tratamento. A primeira fase desse tratamento é lembrar. Lembra onde você caiu. Lembra, põe a sua mente para trabalhar. Senhor, onde que eu era mais fervoroso? Senhor, onde que eu te buscava mais, em que eu tinha prazer? Tem uma música que é do grupo Fop Music, que se chama Somente a Ti. E me chamou muita atenção quando eu escutei, e aí eu quebrantei o meu coração, porque diz assim: eu lamento por viver só para mim mesmo. Eu lamento por não cantar de coração. Irmãos, e aquilo bateu em mim. Porque quantas vezes nós viemos aos cultos, na igreja, ou nós estamos na nossa casa, nós lembramos num louvor, e às vezes por ser um louvor mais conhecido, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. A gente não presta atenção naquilo que a gente está cantando. E aí é interessante, né? Porque de repente é um hino, né, de alegria. Cantamos de alegria. E você está lá. Cantamos de alegria. Oh, oh,
Ou então assim, Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. Mas o celular vibrou no bolso e você fica assim, ui, quem será? Será que foi gol do meu time? Ixi, eita. A nossa mente foge da adoração. E nós precisamos nos trazer, nós precisamos nos esmurrar, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo que falava, eu esmurro o meu corpo, para que eu possa fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que a nossa carne quer nos sabotar, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra, irmã, onde você caiu, onde você deixou, onde você relaxou. E aí eu quero trazer uma história aqui, para que nós possamos visualizar. E sempre que você lembrar dessa história, você falar assim, opa, Deus, eu não posso. Um lenhador que morava numa floresta, arrumou a lenha, acendeu o fogo e colocou um caldeirão para esquentar a água, porque ele ia fazer uma sopa. E um sapo veio, aí ele entrou, né, para poder picar os legumes, picar a carne, e um sapo veio todo faceiro, pulando, uebe, avistou aquela água ali, né, todos sabemos que sapo ama uma água, e pluf, pulou lá dentro. Quando ele pulou lá dentro, ele, espantou, né, tá quente, deu aquele pulo assim. Mas ele voltou, porque os anfíbios, eles têm uma característica de se adaptarem ao meio em que eles estão. Se está frio, eles se adaptam ao frio. Se está quente, eles se adaptam ao calor. Só que eles gastam energia para isso. Então ele foi ficando. E começou a ficar gostoso lá dentro daquela água. Opa! Aí ele até relaxou, né? Deitou de barriguinha para cima. Nadou para lá, nadou para cá. E o fogo esquentando, e a água esquentando. E ele fazendo ali as trocas térmicas. De repente, quando ele percebe que está muito quente, insuportável, que ele vai para pular para fora da panela, ele não tem mais força, ele não tem mais energia. E aí ele fica ali, morre, esturricado ali naquela água, né? Cozido naquela água. O que isso traz para nós? Às vezes nós nos adaptamos àquilo que nós estamos vivendo. Nós relaxamos, né? Tá tão bom. Principalmente crente velho de igreja, igual eu, né? Que nasci, tive o privilégio de nascer no evangelho, né? Então, você vai, porque você está nadando na graça. Glória, né? Que coisa boa. Principalmente se não está acontecendo nada difícil na sua vida, né? Aí que você relaxa, você fala, Senhor, você não quer orar mais. Você não quer mais meditar na palavra. Você acha que a escola dominical é bobeira. Você não acorda a sua criança de manhã para a sua criança estar na escola dominical para aprender como seus pais fizeram com você. Você relaxa e já não quer mais ficar escutando louvores. Você já quer escutar outros, né? Não estou falando, irmãos, que você não possa, mas digo que a carne vai tomando conta. A gente vai relaxando igual aquele sapo. E quando a gente percebe, às vezes a gente não tem nem forças mais para sair daquele estado. E quantos irmãos estão esfriando na fé, porque estão confiando nisso, nessa pasmaceira, nessa mesmice espiritual. Então nós precisamos sim, meus irmãos, voltar ao primeiro amor. Vamos lembrar de onde nós caímos. Vamos lembrar das épocas em que nós éramos mais fervorosos, mais buscando o Senhor. E vamos nos espelhar nessa época. Vamos espelhar nos nossos irmãos também. Eu sei que tem muitas pessoas que você admira e que você olha e fala, nossa, aquele irmão ali, glória, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual aquele irmão ali, né? Eu sei que tem pessoas que inspiram você. Então se inspire nelas, lute, né? Não seja como aquele sapo lá, não se acostuma não, né? Você pode acabar morrendo, você pode acabar esfriando, você pode acabar se afastando de Deus. Assim como essa igreja de Éfeso fez. E as obras, irmãos, como a gente viu aqui, eram maravilhosas os nossos irmãos. Eles estavam perseverantes, eles estavam lutando, mas isso não foi suficiente, porque eles muitas das vezes colocaram as obras no lugar de Deus. E tem uma frase também que eu escutei que eu levo comigo. O tempo para Deus não pode substituir o seu tempo com Deus. Não é porque você está servindo ao Senhor, não é porque você vem à igreja todos os domingos, todas as terças, todos os encontros que tem,
que você não precisa buscar na sua casa. Porque o que sustenta não é a lasanha, né? Não é o pernil assado, né? Não é aquela comida mais gostosa que a gente não come sempre. É o arroz com feijão. É o seu momento com Deus particular. Busque isso, irmãos. Se arrependa, um arrependimento sincero. E arrependimento sincero não é emoção. Não é falar assim, ai Senhor, realmente, a irmã está falando ali e eu preciso mudar. Aí você levantou daqui, foi para sua casa e nada mudou. Arrependimento gera transformação. Você precisa ser transformado pelo seu arrependimento. Então, o primeiro passo do tratamento é lembrar onde eu caí. O segundo é arrepender sinceramente. E o terceiro é voltar a praticar as primeiras obras. Vida de devoção a Deus, práticas de amor para com o próximo. Talvez antigamente você viu que o irmão não está vindo na igreja, você logo já ligava para ele, mandava WhatsApp, ô meu irmão, o que está acontecendo? Saudade de você, está precisando de alguma coisa? Aí hoje talvez você olhe e fale assim, fulano sumiu, né? Mas tem muita gente na igreja, né? Qualquer um pode ligar para ele, qualquer um pode cuidar. Isso aí também é um passo, irmãos, que nós precisamos ter na nossa trajetória cristã. Né? As obras de misericórdia, e cuidar dos nossos irmãos. Né? Se eu vejo que o irmão está com um semblante mais triste, eu posso perguntar. Nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras. E pensando na igreja primitiva, que compartilhava, eles tinham tudo em comum. Então, se um irmão passava necessidade, o outro tinha muito, ele vendia aquele campo, pegava o dinheiro e ajudava aquele irmão. Então, não tem ninguém pobre demais que não possa ajudar alguém, não é verdade? E talvez nem seja o valor financeiro. A sua presença, a sua oração é dizer, irmão, segura aqui na minha mão que eu estou orando por você. Irmão, você precisa conversar com alguém? Eu estou aqui, fala comigo. Você dá o seu tempo, e hoje em dia o tempo nosso é precioso, porque ele voa, não é verdade? Então, nós podemos, sim, ajudar os nossos irmãos. Vamos voltar às primeiras obras. É interessante também, para que a gente possa fechar, amarrar esse pensamento, pensar nos casados aí, né? Quando nós ficamos noivos, aí você fala assim, oi noivo, não é verdade? Você encontra a pessoa que você noivou, oi noiva, e aí meu noivo, com aquela empolgação. Chega o dia do casamento, glória, né? A consumação daquilo e tal, e vai para casa, e é lua de mel, e glória a Deus, e é meu amorzinho para lá, e meu amorzinho para cá. E os anos vão passando e de repente... Bom? Beleza? Bom dia. Deus abençoe. Dá só aquela bitoquinha, né? E só, acabou, passou. Aquela empolgação, ela foi esfriando, não é verdade? Então assim é também o nosso amor para com Cristo. Afinal de contas, nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E não é à toa que o Senhor nos trouxe essa ilustração na palavra de Deus. Tem uma musiquinha, né? Quem é mãe de criança pequena sabe, né? Você sabe mais as musiquinhas das crianças do que as musiquinhas dos adultos, né? E aí é uma música que fala: vamos levantar a nossa luz e aguardar o nosso Rei Jesus. O noivo está vindo e eu estou aqui sonhando. Olha que lindo, irmãos. Quando que foi a última vez que você sonhou com a vinda de Cristo? Qual que foi a última vez que você orou pela vinda de Cristo? Falando, Senhor Jesus, Maranata, vem, vem Jesus, vem Jesus. Eu quero Jesus, eu quero aquele dia glorioso. O noivo está vindo e eu estou aqui sonhando. Porque eu amo meu noivo, porque eu amo meu Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos desejar a Cristo sobre todas as coisas. Vamos nos arrepender de ter deixado as coisas normais e comuns tomarem o lugar daquele que é a nossa esperança, o nosso amor, o nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos voltar a orar fervorosamente. E aí eu quero contar, né, mais um caso, porque esses casos edificam a gente. O meu pastor lá, né, da igreja, ele estava pregando sobre isso. E ele falou que quando ele era jovem, ele entrou no quarto dele e começou a orar. Estava orando. De repente ele ouviu a campainha, tocou a campainha. Aí a vizinha virou para a mãe dele e falou assim:
fulana, o Rafael entrou dentro do quarto. Eu estou escutando umas gritarias assim dele. Ele está passando bem? Está passando mal? Ele estava orando tão fervorosamente, né? E eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, porque ele acabou se empolgando. Mas ele estava orando tão fervorosamente que acabou perturbando os vizinhos, né? E aí, quando ele estava pregando, ele falou assim: eu preciso voltar a fechar a porta do meu quarto e orar. Irmãos, a gente acordou, parece que tem pouco tempo, não foi? Que a gente acordou? E agora já está de noite, não é verdade? A gente não percebeu e o dia passou, o dia voou. E qual é o tempo do nosso dia que nós temos dedicado ao nosso Deus? E quanto de oração, e quanto de fervor, e quanto de devoção nós temos dado ao nosso melhor amigo? Nós precisamos voltar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos buscar mais a Cristo. Todos nós precisamos aprender com a igreja em Éfeso. E aí, caso eles não obedecessem a essa carta que foi enviada para eles, a igreja iria acabar. O candelabro, quando fala que eu vou remover o candelabro de vocês, significa o candeeiro, né? Vou remover o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro, ele significava a igreja. O candeeiro significava a igreja. Então, eu vou mover esse candeeiro daí, eu vou tirar, vou acabar com isso daí. Se vocês não se arrependerem. Mas se vocês se arrependerem, vocês obedecerem, vocês serão premiados, podendo comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Eu ouvi um aleluia aí? Um glória a Deus. Quem quer comer da árvore da vida, irmãos? Aleluia! Comer da árvore da vida no paraíso de Deus, eternamente com o Senhor, o nosso amado, o nosso noivo, o nosso querido. Esse deve ser o objetivo da nossa vida, o desejo do nosso coração. Quero deixar mais uma frase. As frases me marcam, às vezes eu gosto de compartilhar. Andem com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Andem com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Onde os seus olhos estão? Estão nos seus problemas? Estão nas suas posses? Estão nos seus relacionamentos? Outro dia a minha cunhada falou assim, que a mulher que trabalha com ela, falou assim: Ana, eu não sei o que eu vou fazer se o meu marido morrer. Aí ela falou assim: uai, o que você vai fazer? E ela é cristã. O que você vai fazer? Você vai chorar, você vai sentir, você vai continuar. Porque a sua rocha não é o seu marido. A sua rocha é Jesus. E se você perdesse hoje o que é importante para você? Você não vai esmorecer, você não vai se perder, porque a sua rocha é Jesus. Vou repetir só mais uma vez. Andem com os pés na história, mas com o olhar na eternidade. O nosso destino é o Senhor. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Vamos começar a treinar rapidamente o antídoto que nos foi passado. E você pode continuar fazendo isso na sua casa. Lembre-se de onde você caiu. Onde é que caiu a sua produção espiritual? Onde é que você deixou de orar com fervor? Onde é que você desanimou? Onde é que você parou? Onde é que você desistiu? Seus sonhos talvez foram frustrados. Talvez você esperava coisas e elas não aconteceram. Onde é que você caiu? Onde é que você deixou?